Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais um semestre, bem-vindos à disciplina de Comércio Internacional. Meu nome é Marcos Salles, sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Estamos iniciando o segundo semestre de 2020, segundo semestre letivo de 2020, hoje, 18 de novembro do presente ano. É um ano atípico, onde estamos iniciando um semestre por meio de atividades domiciliares especiais, em razão da pandemia do Covid, e isso fez com que a gente precisasse atualizar e adaptar toda uma metodologia de ensino, toda uma metodologia de relacionamento acadêmico, didático, pedagógico, nosso método virtual que chega para propor ainda mais desafios nesse processo educativo e na formação da educação superior, num curso como o nosso, uma disciplina que é uma disciplina de final de curso, todos já se encaminhando para a reta final, na porta, já visualizando a porta de saída do curso, em meio a estágios, em meio a TCC, e em meio a isso a gente passa por um ano desses que nos desafia em matéria de práticas pedagógicas, tanto a nós docentes, vocês alunos, e em um ano que também torna também difícil por todas as circunstâncias de saúde e de vida que a gente está aprendendo. Mas vamos lá, vamos iniciar esse semestre. Não tive a oportunidade de trabalhar com vocês até o presente momento no curso. Meu nome é Marcos Salles, já tinha me apresentado no início, mas agora, para repassar um pouco o meu perfil, para vocês me conhecerem, eu tenho formação originária na área do direito, fiz meu mestrado e doutorado na área de integração da América Latina, sempre tive como ênfase de pesquisa nosso perfil de latino-americanistas, de integração regional, vindo do direito, mas sempre com ênfase em estudar a América Latina, a integração regional e o ênfase acadêmica sempre muito mais focada no Mercosul, mais especificamente. Ao longo desses quase 20 anos de carreira até o momento, dei aula em cursos de direito, em cursos de relações internacionais, em cursos de comércio exterior. E em 2013, ingressei na Universidade Federal de São Paulo por concurso público, como professor efetivo, na área de América Latina. Lecionei organizações internacionais nos primeiros anos, fui o professor do curso que, logo no primeiro ano, junto com a professora Pessequilo, organizamos todo o instrumental do curso para o reconhecimento perante o MEC, quando naquele momento fomos reconhecidos com nota máxima, nota 5, ao longo da carreira trabalhei muito na área de regulação educacional, fiz muitas avaliações pelo MEC, mais de 100 avaliações pelo MEC, então tive sempre esse pé dentro da gestão e da legislação educacional dos cursos de Direito e de Relações Internacionais. E de 2013 a 2015, trabalhando na Unifesp, surgiu em 2015 uma oportunidade, por meio de um concurso público, para trabalhar, para concorrer a uma vaga como funcionário internacional da Secretaria do Mercosul. Entre 120 candidatos para uma vaga, fui selecionado para assumir o cargo de alto funcionário internacional dentro da estrutura do Mercosul.
para exercer a função de consultor jurídico, assessor técnico, consultor jurídico, do Mercosul. E lá estive entre 2015 e 2020, retornando ao Brasil agora em fevereiro desse ano, justo um mês antes de se instalar a pandemia no nosso continente. Venho de uma trajetória de trabalho nas relações internacionais, onde eu sempre enfatizei meu trabalho na área de direito internacional econômico, no direito do comércio internacional, e a relação desse grande regime jurídico de comércio internacional e a sua relação com o nosso país, com o Brasil, e com a nossa região, com a América do Sul. Então, vocês vão perceber ao longo do curso que grande parte da ênfase que a gente for fazer ao estudar comércio internacional não vai se entender o comércio internacional e as suas regras de uma perspectiva muito teórica e nem muito descolada da realidade local, nacional ou regional. Nossa perspectiva vai ser sempre essa: o comércio internacional, os regimes jurídicos de comércio internacional e os seus impactos sobre a América Latina e sobre o Brasil. Isso é fundamental para a gente ter um parâmetro de análise. A gente vai tentar abordar um tema como o comércio internacional a partir de uma distância teórica. A gente não gera tanto significado e não tem tanta relevância fazer esse estudo se a gente não busca entender desde uma perspectiva, e nada mais importante e mais relevante do que entender desde a perspectiva latino-americana, da regional e brasileira. O curso denominado Comércio Internacional, a unidade curricular denominada Comércio Internacional, na hora de ser oferecida esse semestre, por determinação e em acordo com o Núcleo Docente Estruturante, com a NDE, do nosso curso de Relações Internacionais, do nosso departamento, passou por uma adaptação, digamos, de enfoque, e vai permitir que, com isso, a gente não fique restrito a estudar comércio internacional como um fenômeno isolado, como um fenômeno da economia, mas nós vamos buscar entender ele dentro de uma lógica de organizações econômicas internacionais e dos seus consequentes regimes econômicos internacionais. O que isso muda para a gente? Para um perfil de estudante de graduação de Relações Internacionais, em reunião, junto com o grupo do NDE e com os demais colegas docentes, nós consideramos que, para vocês, vai ser muito mais rico conhecer comércio internacional de forma geral, mas também conhecer ao longo do curso o processo de conformação e de participação brasileira nos grandes regimes econômicos internacionais, seja da OMC, seja do Banco Mundial, seja do FMI e seja da OCDE. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui, que me chamaram no chat por causa de entrada de alunos. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá, aqui por pedido de autorização só tinham 2, agora acho que já ingressaram. Então, é para que vocês, ao longo desse curso, tenham a capacidade de conhecer, para além do comércio internacional stricto sensu, perceber o mundo a partir do que são as grandes relações econômicas internacionais, e das relações econômicas internacionais entender as organizações econômicas internacionais, e
essas organizações criam regimes legais, regimes de comércio internacional, regimes jurídicos econômicos internacionais, que hoje ditam grande parte do funcionamento das relações econômicas internacionais. E o nosso foco vai estar centrado num primeiro bimestre, ou seja, daqui até o final de dezembro, nós estaremos centrados em conhecer o funcionamento, basicamente, de Banco Mundial, de FMI, de Fundo Monetário Internacional, e da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Para quê? Para que esse enfoque? Para a gente entender onde está estruturado hoje os pilares da economia política internacional. E os regimes econômicos que o Brasil e a nossa região estão condicionados a cumprir, por um lado, e por outro também as oportunidades de desenvolvimento econômico econômico e estrutural que surge a partir dessa vinculação com essas organizações econômicas internacionais. Para, num segundo momento, nós enfocarmos no que é, de fato, o sistema GATT-OMC, a grande Organização Mundial do Comércio, com seu enorme acervo de regras de comércio internacional, e entender ela de forma mais aprofundada, aí sim, dedicar o janeiro e fevereiro inteiro para a OMC e para os seus grandes regimes de comércio internacional, entendendo ela do ponto de vista histórico, do ponto de vista da participação dos países em desenvolvimento, do impacto que essa proliferação de acordos comerciais contemporâneos está causando na OMC, e também os novos regimes de comércio internacional que surgiram depois da OMC. A OMC, como alguns de vocês já sabem, é de 1995, mas de lá para cá, um acervo enorme de regras e de regimes de comércio surgiram e se modernizaram, e agora existem para além da OMC e exige que a gente conheça. A gente vai focar 2 deles para conseguir finalizar num olhar mais contemporâneo dos regimes de comércio, analisando facilitação do comércio e também, por outro lado, a relação muito polêmica que a gente tem visto hoje aqui, especialmente no Brasil, relação entre comércio e desenvolvimento sustentável, que é a relação entre comércio e meio ambiente, relação e os objetivos de desenvolvimento sustentável, relação entre comércio e direitos humanos. Então, todo esse complexo, todo esse arcabouço da relação entre comércio e desenvolvimento sustentável está hoje densamente regulamentado no plano das relações econômicas internacionais, e isso vai merecer uma análise mais aprofundada nossa nesse processo. Então, esse é o enfoque que o curso vai se pretender dar ao longo desse semestre, balanceando, por um lado, organizações econômicas internacionais, entendendo o fenômeno das relações econômicas internacionais mais fluídas, conhecer as instituições internacionais que estão vinculadas ao tema do comércio internacional, e também entender os regimes jurídicos do comércio internacional. Então, são essas camadas a serem analisadas nesse processo. Tá? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Sabe se tem mais alguém querendo entrar, que não está conseguindo? Professor, tem uma amiga nossa que não está conseguindo, mas acho que não está aparecendo você também, mas está aparecendo que está esperando alguém autorizar. É Tamara, não apareceu aí? Tamara...
Não, Tainá e Tamires, por enquanto, só ingressaram. Não tem mais ninguém na lista para entrar. Deve aparecer daqui a pouco. Se ela quiser sair e tentar entrar de novo, talvez apareça. Acho que tá com problema dela mesmo, porque É. ela já tentou fazer isso, sair, entrar e não conseguiu. Então, tá bom. Então, continuemos. O importante, pelo que eu entendo no Google Meets, para entrar sem autorização, é mais fácil sempre entrar com e-mail institucional. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Qual é a importância de trabalhar essa disciplina e de trabalhar essa temática nos tempos de hoje? A gente vive, e não é de agora, a gente vive há cerca de uns 8, 10 anos, 12 anos, desde que se instala a crise de 2008, um grande processo de deterioração do multilateralismo como um todo. E isso não escapa ao multilateralismo econômico e ao multilateralismo comercial. A gente percebe e vem sendo cada vez mais consolidada essa análise de que o multilateralismo vai sendo cada vez mais uma ferramenta de negociação internacional e de construção de consensos internacionais cada vez mais defasada no momento nas relações internacionais contemporâneas. A gente está migrando para um processo de relacionamento internacional muito mais enfocado nos planos bilaterais e muito mais enfocado nos planos regionais. E isso tratando especificamente em matéria de relações econômicas internacionais. O surgimento dos mega acordos comerciais, a gente acaba de ver o anúncio na Ásia de um grande, o maior acordo comercial do mundo, que vai abarcar 20% do PIB global. Isso é um movimento muito grande que busca tentar criar um espaço de influência por meio de regras e por meio de regimes de comércio internacional, e aí uma grande predominância chinesa, mas não é só chinesa nesse processo, a gente tem uma força muito grande da ASEAN, uma força muito grande de Japão, de países asiáticos, construindo esse consenso regional e não multilateral para buscar esse novo acordo que a gente viu ser anunciado nessa semana. Foi ontem ou anteontem, se não me engano. A gente viu ano passado o anúncio do acordo Mercosul-União Europeia, também o maior acordo comercial do mundo em matéria de volume de comércio, estimado. São duas grandes regiões do ponto de vista econômico do planeta, é a segunda e a terceira maior regiões econômicas do mundo, se aliando por meio de um grande acordo comercial. A gente vê uma proliferação enorme de acordos bilaterais de comércio. Hoje nós já temos mais de 500 acordos bilaterais e regionais de comércio protocolados junto ao OMC. Esse é o caldo que a gente, no qual está sendo cozinhado o multilateralismo econômico. Uma construção que a gente vai ver na história, que surgiu no pós-guerra, com o acordo de Bretton Woods, nos anos 40, final dos anos 40, que permitiu, naquele momento, sair da Segunda Guerra Mundial, por meio de instituições econômicas promotoras da paz, ou instituidoras de paz e de projetos de desenvolvimento econômico e de transparência nas regras de comércio. Isso permitiu que a segunda metade do século XX, dos anos 40 aos anos 90, transcorresse com alguma margem de estabilidade institucional e jurídica e de fortalecimento sempre das instituições econômicas internacionais. O processo, ao longo desses 50 anos, foi de aderir ao multilateralismo e não de criar caminhos paralelos ao multilateralismo. Tanto é que o sistema GATT,
o antecessor da OMC, o GATT, que é o grande acordo de comércio internacional do pós-guerra, começa nos anos 40, assinado por 40 países. A gente chega à OMC em 1995, com mais de 150 países signatários. Triplica em 50 anos. A comunidade internacional, obviamente, cresce, se fortalece, e toda a comunidade internacional de então adere ao multilateralismo econômico. Por isso que ele é tão importante em termos de enraizamento na estrutura das relações internacionais e também nas estruturas decisórias, econômicas e políticas dos Estados. Hoje, o Brasil, para uma tomada de decisão política, econômica e comercial, ele obrigatoriamente precisa consultar internamente todo o acervo de regras que ele cumpre e que ele é devedor, digamos, que ele tem que cumprir perante regras de FMI, perante regras de Banco Mundial e perante regras de OMC. É parte inerente agora de um país globalizado e inserido nacionalmente, do ponto de vista econômico, conhecer e coordenar-se e cumprir as regras e as instituições econômicas e de comércio internacional. Então, quando a gente... Isso é a herança de um período do século XX, que quando a gente chega à crise de 2008, o século XXI, vai colocar em xeque a defasagem desse processo. São organizações que já estão defasadas, ultrapassadas, e os países começam a tentar revisitar essas regras. A gente viu, durante a primeira década do século XXI, a criação de um G20, a criação dos BRICS, a proliferação de acordos comerciais, para tentar criar novas culturas e novos processos decisórios, refletindo novas realidades econômicas e comerciais e geopolíticas, que já não se traduziam mais dentro do FMI, do Banco Mundial, da OCDE e da OMC. E da crise de 2008 para cá, o caminho, a migração para o comércio bilateral e por meio de acordos comerciais, essa grande proliferação de acordos comerciais, fez surgir uma grande rede de acordos comerciais que hoje se sobrepõem ao grande conjunto de regras do sistema multilateral de comércio. Então, por onde funciona o nosso comércio internacional? Que regras que um país tem que cumprir ao aderir? Por exemplo, o Brasil agora, com o seu acervo de acordos de comércio, que ele já firmou, que já estão em vigor por meio de acordos bilaterais. Além disso, o seu acervo de regras que surgem da OMC, a qual o Brasil deve cumprir? Qual é prioritário? Qual, em matéria de hierarquia, vige com mais intensidade para o Brasil? Qual é mais estratégico para o Brasil? Qual é o caminho que o Brasil tem que seguir a partir de agora? São todas reflexões que a gente vai começar a tentar, em conjunto, tentar achar soluções para e achar caminhos e achar leituras, novas leituras que nos permitam encontrar um caminho, especialmente a partir desse ano de terra arrasada, que ainda não terminou, causada pela pandemia do Covid. Tem uma entrevista que a gente vai ler na segunda e na terceira aula, que é uma da diretora executiva do FMI, que fala que o cenário econômico que a gente vive hoje é muito parecido com o cenário econômico do pós-guerra. A quantidade de mortes, já mais de 1 milhão de mortos, é muito superior ao volume de mortos durante combates durante a Segunda Guerra Mundial. A depreciação econômica de 5%, 6%, 7%, 8% em termos de PIB, dependendo da região, mas em termos de PIB global,
é muito parecido com o tamanho do impacto econômico do pós-guerra. Então, a gente vai tentar fazer um paralelismo, se é que é possível, ao longo da primeira metade do curso, para como evoluímos de um pós-guerra para um pós-Covid. Como que esse grande regime econômico internacional que a gente vai estudar favorece ao mundo hoje, ou é relevante para o mundo hoje, para tentar sair desse estado de guerra, de estado de pós-guerra, nas palavras da diretora executiva do FMI, para conseguir sair desse pós-Covid a partir de instituições sólidas, a partir de regras que promovam desenvolvimento, promovam inclusão social, promovam respeito ao meio ambiente. Temos regras capazes de fazer uma reinserção internacional respeitando esses critérios, ou são regras que hoje vigem, que estão defasadas? É isso que a gente precisa estudar e precisa conhecer ao longo dessa disciplina. Então, é basicamente isso como introdução. Alguma pergunta até aqui? Não? Então, continuamos. Os objetivos que estão propostos no plano de ensino são, vou ler, compreender os fundamentos históricos, econômicos, políticos e jurídicos das instituições multilaterais criadas a partir dos acordos de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial e OCDE, e analisar os impactos das mesmas e dos seus regimes na América Latina e no Brasil. Objetivo número 2, conhecer os principais elementos do sistema multilateral de comércio, tanto em seu viés histórico, período GATT, quanto contemporâneo, período OMC, com ênfase nas transformações geradas tanto pela ascensão dos países em desenvolvimento, quanto pela proliferação de acordos comerciais contemporâneos. E o objetivo 3, identificar, em linhas gerais, os regimes jurídicos internacionais vigentes no comércio internacional. Que regras estão vigentes hoje no comércio contemporâneo? Ao analisar tanto disciplinas tradicionais, oriundas do sistema OMC, quanto as disciplinas mais recentes, oriundas dos novos acordos comerciais. Então é isso. Entender que a gente tem, num primeiro momento, que entender como funcionam as organizações econômicas internacionais e como elas impactam na América Latina. De um lado, num segundo momento, conhecer o grande sistema OMC, como funciona essa grande organização internacional, por muitos considerada a organização mais importante, mais influente do mundo pós-guerra, muito mais do que ONU, se a gente analisa do ponto de vista de impactos econômicos e de emprego e de produção de PIB global. Nesse sentido, a OMC é o grande vetor das relações internacionais. E também entender, num terceiro momento, as regras que são construídas para justamente construir essa grande arquitetura jurídica internacional, para permitir um comércio internacional mais ou menos livre e, consequentemente, mais ou menos justo. E isso, a expressão justo, é muito importante para a gente começar a enxergar tudo isso que a gente está falando de uma maneira enviesada, de uma maneira ideológica, de uma maneira posicionada no Sul, um comércio internacional que favoreça países do Sul, que favoreça países em desenvolvimento, favoreça países com processo de industrialização muito precário, países que são dominados por regimes agroexportadores, como o caso do Brasil, e que precisam de oportunidades e prerrogativas previstas nessas regras de comércio internacional para conseguir abertura comercial nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, na África, para conseguir alavancar o seu processo de desenvolvimento tecnológico, educativo, produtivo, de empregos. E a pergunta é, as regras que hoje existem
no sistema OMC favorecem um Estado desenvolvimentista, favorece a criação de políticas de desenvolvimento ou não? Isso é o que a gente vai tentar responder juntos, tá? No bloco de análise do como funciona a OMC e suas regras de comércio internacional. A disciplina está estruturada em 3 blocos. Tá? A gente vai falar sempre blocos, porque são blocos de conteúdo. Para aqueles que estão escutando e tendo a oportunidade de acessar já, em paralelo, o Google Classroom, podem já fazer o download de 2 arquivos que estão disponíveis na plataforma. Um é o plano de ensino atualizado, e o outro é o cronograma de atividades, calendário de atividades. A gente vai comentar os dois, mas tudo isso que eu estou comentando está escrito e está previsto nesses 2 arquivos. Não se preocupem em anotar, porque isso aqui agora é o momento para conseguir explicar e a gente conseguir fazer essa apresentação ao vivo e gravada também para aqueles que não puderem assistir. Mas são basicamente 3 blocos de conteúdo que eu queria que vocês repassassem comigo para entender os grandes tópicos que vão ser mencionados e vão ser trabalhados ao longo das aulas. Um primeiro tópico vai ser chamado Bretton Woods e a formação histórica do multilateralismo econômico. Como se construiu historicamente esse multilateralismo econômico a partir do pós-guerra, a partir das suas 3 grandes instituições econômicas internacionais. E aí, vamos dedicar, a partir dessa aula, 3 aulas específicas. Uma para conhecer o Fundo Monetário Internacional, uma segunda para conhecer o Banco Mundial, e uma terceira para conhecer a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também conhecida como OCDE. E para as 3, nós vamos tentar conhecer as suas principais características como organização internacional, suas principais características como órgão de negociação e de tomada de decisão, e como órgão de organização de influência e poder sobre as relações internacionais, e basicamente sobre países em desenvolvimento. Aqui o nosso olhar é claro, a gente vai tentar sempre entender o impacto dessas 3 organizações sobre o mundo em desenvolvimento, mais particularmente sobre a América Latina e, em especial, no Brasil. Então, esse é o olhar crítico, num primeiro momento analítico, o que é FMI, como funciona, como decide e quais as suas grandes políticas internacionais, para depois um olhar crítico sobre como ele impactou tanto o FMI quanto o Banco Mundial e tanto a OCDE na América Latina e no Brasil. Então, esse é o primeiro bloco de conteúdo da disciplina. A gente vai encerrar esse bloco antes do fim do ano, para quando recomeçar o semestre letivo, depois do recesso de ano novo, recomeçarmos com o bloco 2, que vai ser especificamente para entender o sistema GATT-OMC. Como está conformado, quais são os seus parâmetros institucionais enquanto organização internacional, como funciona o processo decisório, quem participa, e quais os seus grandes princípios gerais do comércio internacional. O que significa o princípio da nação mais favorecida? O que significa não discriminação? Significa tratamento igualitário em matéria de comércio internacional? O que são barreiras tarifárias? O que são barreiras não tarifárias? O que é dumping? O que é defesa comercial? Como um país pode fazer política comercial sem descumprir as regras da OMC? Isso é fundamental a gente entender nesse segundo bloco. E com duas aulas específicas, depois dessa aula geral, para entender os países de desenvolvimento no sistema GATT, OMC, e uma outra segunda aula sobre o chamado Spaghetti Bowl, o grande prato de macarrão, que é a imagem figurativa que surge da rede
essa miscelânea de acordos comerciais que existem e que entrelaçam-se no mundo, mais de 500 acordos vinculando e construindo redes de regras e de acordos de comércio preferencial, em paralelo à existência das regras multilaterais da OMC. Então, isso vai ser fundamental para esse processo de chegar a uma conclusão ao final do curso sobre o impacto dessa estrutura de comércio internacional sobre a América Latina e o Brasil, a gente entender essas principais regras, a gente entender qual é o papel do país em desenvolvimento dentro do sistema OMC e qual o papel dessas grandes redes de acordos. E aqui é importante a gente explicar o porquê analisar os países em desenvolvimento no sistema de regras, porque a gente tem regras que são regras do que se chama não discriminação, ou seja, o momento onde, perante as regras do comércio internacional, todos os estados merecem tratamento igualitário, mas em alguns casos, quando se trata de países em desenvolvimento, como o nosso caso na América Latina e o nosso caso Brasil, existem regras que são preferenciais para países em desenvolvimento. Tem regras que a gente não precisa cumprir, que os países desenvolvidos precisam cumprir. Tem preferências comerciais que a gente pode obter, que os países desenvolvidos não podem obter. E isso foi fruto de um longo processo de negociação, de uma grande disputa diplomática, jurídica, política e institucional, levada adiante em grande parte pela América Latina. É uma história muito interessante da gente conhecer nos anos 60 e 70, no qual nós, como conjunto de países latino-americanos que nos reconhecemos naquele momento países de terceiro mundo, ingressamos no regime internacional de comércio de uma forma, com uma política altiva e ativa, como diria nosso ex-chanceler, de forma a tentar modificar as regras do comércio internacional em nosso favor. Ou seja, ou as regras beneficiam os países do terceiro mundo, os países naquela época chamados de terceiro mundo, ou beneficiam a América Latina, ou beneficiam a América do Sul, ou nós não entramos no conjunto de regras. E esse jogo diplomático muito forte que foi jogado nos anos 60 e 70, surtiu resultados que a gente vai conhecer, que estão valendo até hoje, e até hoje são grandes espaços para exercício de política de desenvolvimento regional, tanto na América do Sul, quanto para os países em desenvolvimento como um todo. Tá? Com isso, e além disso, a gente vai falar já desse aspecto que eu já mencionei, que é um tópico específico sobre acordos comerciais, essa grande proliferação de regras e de acordos que hoje ligam o planeta inteiro por meio de acordos bilaterais e regras preferenciais que valem entre, por exemplo, Canadá e China e não valem para mais ninguém. Quando a lógica que existia no sistema OMC era que, com 190 países membros, a regra negociada no nome da OMC valia para os 190 de maneira multilateral e não discriminatória. Isso está completamente superado agora, quando a gente já chegou à casa de quase 500 acordos comerciais internacionais, aonde as preferências comerciais são estabelecidas caso a caso, país a país, sócio a sócio, por meio de uma multiplicidade, uma centena, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas de acordos comerciais bilaterais e regionais, como é o caso do acordo Mercosul-União Europeia, entre outros. Tá? Então, por que continuar olhando acordos da OMC, se a gente agora tem essa difusão de acordos comerciais? Esse é o nó, digamos, a ser analisado ao longo do segundo bloco da disciplina. Com isso, a gente abre espaço para entender em 2 aulas, tentar analisar e tentar conhecer uma primeira aproximação
porque aqui nós não estamos numa disciplina específica de direito internacional do comércio, nem muito menos de disciplina de regras, de regimes econômicos, regimes de comércio internacional, é um comércio internacional mais generalista, mas vai ser importante a gente conhecer dois grandes regimes com os quais vocês, ao formar-se, vão ter contato, seja no processo para quem for para o campo mais acadêmico, seja para quem for para o campo mais prático de trabalho, vocês vão ter contato com temas como do que se chama hoje facilitação do comércio, que é hoje uma nova lógica de encarar o comércio internacional, que não significa redução tarifária, mas significa redução dos entraves burocráticos e redução dos entraves institucionais e administrativos. Por exemplo, como usar QR Code em containers, para que um container possa sair de um país e cruzar por 5 alfândegas e chegar a um outro país, sem precisar passar por revista de documentos, de papéis, de carimbos, e tudo por meio de QR Code. Isso exige um grande processo de articulação internacional para que haja tecnologia, haja recursos, haja leitores de QR Code, haja harmonização de grandes tecnologias, que são hoje as tecnologias de um mundo 4.0, que agora começam a repercutir na esfera do comércio internacional. E isso começa a exigir dos países modificações de Estado, começa a exigir um acesso enorme a dinheiro e a recursos para investir e modernizar portos, investir em aduanas, e para que esses fluxos de comércio em zonas de fronteira e de aduana não sejam barradas por métodos e técnicas superados já da época dos anos 80 e 90, como um carimbo. Precisar viajar um container ou um navio cheio de containers com um papel, com carimbos, para ser reconhecido e traduzido automaticamente em outro país. Isso já não tem mais sentido, já não faz mais sentido, mas ainda acontece cotidianamente e rotinariamente em países e em regiões que ainda não tiveram capacidade financeira, institucional e regulatória para se modernizar e entrar na lógica de facilitação do comércio. E o quanto isso pode significar de atraso e de perda de oportunidades de desenvolvimento para um país se ele não está alinhado e inserido dentro de uma lógica já de facilitação do comércio. Então, esse é um dos pontos que a gente vai estudar em termos de novos regimes. E também o último tópico, que é o tópico do momento no Brasil, e do tópico do momento nas relações Mercosul-União Europeia, que é o capítulo de regime econômico internacional chamado Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Até que medida a gente pode encontrar uma relação entre as grandes regras de comércio e as políticas ambientais, as políticas de proteção de direitos humanos, as políticas de proteção dos direitos dos trabalhistas mínimos, a erradicação de trabalho escravo, a preservação de sociedades e de comunidades originárias, indígenas. Tudo isso entra dentro de um grande acervo de proteção internacional que faz com que, para jogar as regras, o jogo do comércio internacional, é necessário estar cumprindo todos esses novos estándares, todos esses novos padrões internacionais de preservação do meio ambiente, dos direitos humanos, da alimentação sadia, a erradicação, por exemplo, de químicos e de agroquímicos na agricultura, dando exemplos assim aleatórios, mas que hoje são os grandes desafios para um país se modernizar e inserir-se no mundo, sob pena de se transformar num país
passível de sanções internacionais por não cumprir com esses estándares de desenvolvimento sustentável. E hoje, a bola da vez é o Brasil, como a gente está vendo. União Europeia, por um lado, denunciando o Brasil que não incorporará o acordo Mercosul-União Europeia por causa das desastrosas políticas de preservação ambiental, as inumanas políticas de descaso com sociedades indígenas e sociedades originárias, as ameaças de sanções já do presidente recém-eleito dos Estados Unidos, Biden, de caso o Brasil não modifique suas políticas ambientais de redução de queimadas, de preservação dos biomas do Pantanal e da Amazônia, ameaças de sanções econômicas e políticas internacionais severas de parte da grande potência econômica mundial, que é os Estados Unidos. Então, isso é hoje a complexidade de um capítulo novíssimo que o Brasil assinou recentemente ao negociar o acordo na União Europeia e começa a sentir todo o custo político, institucional e econômico e social do descumprimento disso. E aí onde a gente vai entender, em muitas situações, e esse eu acho que é um cenário clássico e muito exemplificativo, aonde a gente entende o direito internacional do desenvolvimento sustentável como algo que está por cima das políticas de governo, algo que está por cima das ideologias de governo, e que vai ser um grande arcabouço protetor dos direitos humanos, do direito ao ambiente sadio, dos direitos a um desenvolvimento equilibrado, equitativo, socialmente orientado. E isso é a força do direito internacional, que em matéria de comércio internacional, pela primeira vez, agora se ampara também nos direitos humanos, no direito ambiental, nos direitos trabalhistas, internacionalmente consensuados. Então, esse é o tópico de encerramento do curso, porque é um tópico onde a gente vai estar analisando, sob o calor do momento, os caminhos que o Brasil está trilhando em meio a essa crise com a União Europeia, com os Estados Unidos, pelo seu desastroso e criminoso condução política, digamos, no capítulo Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Então, vai ser interessante, embora triste, estarmos no Brasil e vivendo o Brasil conduzindo sua política de Estado e de governo, descumprindo todos esses parâmetros, mas é interessante a gente ver a força da comunidade internacional pressionar o Brasil para que o Brasil modifique todas as suas políticas ambientais, suas políticas sociais, em prol de benefícios para a comunidade nacional brasileira, para a nossa sociedade brasileira, para o meio ambiente brasileiro e internacional, em detrimento de uma postura de governo. E aí é onde a gente vê que foi o que eu falei no início. Por um país participar desse grande conjunto de sistemas, do sistema internacional econômico, é uma opção de política de Estado, que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, a condução dessa grande diretriz de inserção econômica internacional do Brasil e de todos os demais países que aderem a esse sistema, tem que cumprir diretrizes básicas que surgem da UFMI, do Banco Mundial, da OMC, da OCDE, da ONU. Caso contrário, você hoje é um pária do sistema econômico internacional. E não vai conseguir jogar as regras do comércio de forma equitativa, não vai ser reconhecido e respeitado no jogo do comércio internacional e das relações econômicas internacionais.
Então, por isso, essa é a relevância dessa disciplina, a relevância desse tema. A gente, obviamente, numa disciplina de graduação, a gente vai conseguir dar pinceladas de todos esses temas que a gente está falando, não vamos ter respostas e nem tempo para aprofundar todos esses pontos, mas é uma disciplina que vai permitir a vocês conhecer os caminhos para, no futuro, poder aprofundar naqueles temas que forem importantes para vocês profissionalmente, cientificamente, academicamente, dependendo da trajetória das escolhas que vocês adotarem na vida de cada um de vocês. Alguma pergunta até aqui? Não. Tudo indo bem? Então, vamos lá. O formato que nós vamos trabalhar essa disciplina vai, além dos 3 blocos, em cada bloco a gente vai ter, por um lado, a gente vai ter um conjunto de material de apoio didático que vai ser, por hora, às vezes, em todas as disciplinas vai ter alguma leitura de fundo, seja, às vezes, um mini livro, ou algum livro curto, algum livro mais generalista, para vocês conhecerem a visão de conjunto do tema. Vai ter, às vezes, também capítulo de livro, ou algum artigo científico, mas sempre vai ter uma leitura mais doutrinária, para apresentar noções mais introdutórias de cada um dos temas mencionados. Tá? Para cada um dos temas, a gente vai fazer um trabalho que parece meio óbvio, mas é muito importante, que é conhecer os sites oficiais dessas grandes organizações econômicas internacionais. Quem já tentou entrar no site do FMI, do Banco Mundial, da OMC, com certeza levou muito tempo para se familiarizar com a página. É um universo de fontes primárias absurdo, em termos de volume. Todas as regras, todos os dados estatísticos de comércio, todo o conjunto de acordos internacionais que existe dentro daquela... Todas as atas de reuniões, todos os dados que existem sobre cada país membro, cada política econômica que cada país membro está executando sob o amparo de cada uma dessas organizações, está tudo lá armazenado dentro dessa página. Então, nós vamos fazer algumas consultas dirigidas a esses sites para a gente tentar buscar informação que seja relevante para nós. Por exemplo, na aula sobre o Banco Mundial, vamos tentar buscar que projetos o Banco Mundial está financiando hoje no Brasil. Que projetos o Banco Mundial está financiando no estado de São Paulo? Tem algum projeto que o Banco Mundial está financiando em Osasco? Sim. Vamos buscar, vamos entender quanto custou para o Brasil, que repercussão está gerando na periferia de São Paulo. É um projeto que tem prós, tem contras, quem está conduzindo. Então, entender cada uma das iniciativas que o Brasil e cada um dos seus entes tenta ao construir, utilizando as organizações econômicas internacionais como fonte de apoio para os desenvolvimentos da região, é fundamental. Para a gente sair do conhecimento conceitual de cada uma das organizações internacionais e ir para alguns estudos de caso e entender, por exemplo, o impacto do Banco Mundial no estado de São Paulo e na região periférica, na Grande São Paulo, durante a pandemia. A gente teve 3 ou 4 projetos financiados pelo Banco Mundial que começaram esse ano para ajudar o combate à Covid. Vamos ver quanto custou para o Brasil, vamos ver onde estão sendo alocados esse dinheiro, vamos ver que tipo de projetos estão sendo desenvolvidos, é em zona de hospital, é acesso à água, o que está sendo desenvolvido em parceria com o apoio do Banco Mundial. Isso serve também para o FMI, tá? O FMI é uma organização que historicamente tem um grande rechaço na América Latina. A alcunha fora FMI é óbvia. No primeiro momento que a gente começa a falar sobre FMI é a dominação do grande capital internacional sobre o continente, mas a gente tem que, antes de introjetar esse preconceito e essa opinião e
entender o porquê o FMI tem esse tamanho impacto na realidade econômica da nossa região. E por que, mesmo conhecido o seu severo impacto econômico, pelas políticas que ele impõe, porque, paulatinamente e periodicamente, a região sempre vai até o FMI para tentar sair dos seus grandes processos de crise cambial, recessão econômica, porque o FMI ainda é o grande estaleiro nos momentos de crise. Então, a gente vai precisar ler um pouco sobre o FMI, vai precisar conhecer por meio do site do FMI um pouco os casos e as histórias que o FMI investiu, incentivou e as políticas que ele ditou no Brasil e na América Latina. E isso também vai servir também para algumas leituras de tratados. A gente não vai fazer uma análise rigorosa de direito, mas é para vocês conhecerem também os tratados constitutivos da OMC. Se a gente precisa da OMC, do Banco Mundial, da OCDE, que é a grande bola da vez da política externa contemporânea brasileira, como se o acesso ao OCDE possa ser o grande caminho para a renovação econômica e do desenvolvimento econômico brasileiro. Vamos fazer o nosso papel e vamos conhecer a OCDE, para a gente conseguir difundir informação a respeito da OCDE e trazer luzes sobre a OCDE para saber quais são os aspectos críticos da OCDE que a gente tem que tomar cuidado ao entrar na OCDE e quais são os aspectos positivos de ingressar na OCDE. Existem aspectos positivos, existem aspectos negativos, precisamos estudar e conhecendo as suas regras, os seus acordos que ela vai impor para aquele Estado que pretende aderir ao OCDE, como é o caso brasileiro, que está em processo de adesão. Tá? Então, esse é o tipo de material didático de apoio que a gente vai recorrer ao longo do curso. Leituras, consultas técnicas aos sites e algumas leituras, alguns fichamentos de alguns acordos, de alguns tratados. Tá? Cada bloco da disciplina vai ser fechada com uma avaliação parcial. Vai ser, por exemplo, ou vai ser uma resenha crítica, que vai ser de próprio punho, autoral de vocês, uma avaliação de vocês a respeito do FMI, citando alguma bibliografia, citando algum caso. Vai ser também, pode ser também no segundo semestre, algum fichamento de algum acordo, fichamento de algum caso, algum estudo de caso. Tá? Então, vão ser 3 blocos com 3 trabalhos a serem entregues. Vocês vão ver depois, a gente vai, bloco a bloco, vocês vão ver as datas, vai ter uma data de entrega, vocês vão ter todo o bloco para realizar o trabalho e vai ter uma data final para entrega daquele trabalho, e aquela vai ser a data limite para entrega daquele trabalho. Depois, as especificidades, os detalhes de cada trabalho, de cada avaliação, vocês vão receber, e a gente vai receber pelo Google Classroom, e nós vamos discutir nos nossos encontros, tá bom? E isso, obviamente, vai ser pela metodologia que prevê a resolução do Ministério da Educação e da Prograde, que é pelo método de cumprido e não cumprido, não tem avaliação subjetiva, tem, obviamente, uma análise para saber se não há plágio, se foi cumprido o que foi estabelecido, o número de páginas, fontes citadas, mas cumprido isso, a gente vai para o parâmetro estabelecido pelas regras, que é de cumprido ou não cumprido, para vocês poderem dar por satisfeito e por aprovado no curso de Comércio Internacional. Para cada uma das aulas, a gente vai ter uma videoaula assíncrona, para explicar o conteúdo e como ler o texto, como ler a página e como ler o determinado tratado daquele momento. Então, vai estar tudo explicado na videoaula assíncrona. Tá? Então, como alguns já puderam acessar ao Google Classroom, vocês vão ver que lá já está disponível o acesso ao site, o acesso ao livro, o acesso a uma entrevista. Agora, eu vou começar a subir a cada semana um vídeo
uma videoaula assíncrona que explica como trabalhar cada uma daquele conjunto de material didático em cada um dos pontos de aula, tá bom? A cada 2 ou 3 semanas, nós teremos aulas síncronas para explicar o início, especialmente no início de cada bloco e no fim de cada bloco. Então, a gente faz uma aula síncrona, como a gente está fazendo hoje, para a turma noturna e também para o integral, para quem está podendo participar, mas a gente vai fazer síncronas nos 2 horários, quando for abertura de bloco e encerramento de bloco de conteúdo. Uma para problematizar o bloco e uma segunda para tirar dúvidas antes da entrega do trabalho final de cada um dos blocos. Tá? É isso. Tá? Recomendo que antes da semana que vem já façam uma leitura do plano de ensino, para vocês revisarem tudo isso que eu expliquei. Façam uma leitura do cronograma de atividades. Esse calendário de atividades é onde está especificado cada data, que texto vai ser lido para cada aula, que discurso, que entrevista nós vamos ler, que página tem que consultar. E, quando chegar em cada uma dessas semanas, eu vou subir o vídeo e vou subir instruções por escrito para manusear e para trabalhar cada um desses textos, cada uma desse material que está disponível como material didático. Tá? Então, semana a semana, vocês vão recebendo as videoaulas, o material de leitura e de consulta já está disponível do primeiro bimestre. Então, nós vamos trabalhar daqui até o final de dezembro com o material que está disponível já, e aos poucos nós vamos subindo as videoaulas para ir dando as diretrizes sobre como trabalhar o material, e também com as aulas síncronas na semana que vem, e dentro de 3 semanas outra, para a gente poder criar as grandes linhas do bloco 1 na semana que vem, e depois tirar as dúvidas antes do encerramento do recesso, em meados de dezembro, tá bom? Não esqueçam de fazer o cadastro via Google Classroom com o e-mail da unifesp.br, para vocês não terem problemas em acesso ao material, acesso ao Google Drive, fazer o download dos vídeos, fazer a consulta a vídeos e poder acessar o Google Meet nas nossas aulas síncronas sem precisar de permissão. Isso vai facilitar muito. Eu vi pela pasta verde que muitos cadastraram na pasta verde e-mails que não são os e-mails da Unifesp.br, então recomendo isso, mesmo que vocês estejam já na reta final do curso, criem para facilitar essa dinâmica desse trabalho nessa reta final desse semestre. Está sendo primordial para todo mundo que está trabalhando pelo sistema de ensino à distância, com essas ferramentas da Google, que a gente tenha o unifesp.br disponível, tá bom? Era isso, o objetivo era fazer esse sobrevoo sobre o curso, para que vocês, presencialmente, aqueles que estão conosco aqui, possam já agora tirar dúvidas, agora no momento que eu encerrar aqui a explanação, mas para aqueles que não estão assistindo de maneira síncrona, possam acessar e ter uma dimensão do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de abordagem e de metodologia que nós vamos adotar ao longo desse semestre na disciplina de Comércio Internacional. Paro de falar e fico aberto a perguntas, a dúvidas e a reflexões que vocês tenham a respeito da disciplina. Professor, só para ver se eu entendi mesmo, não serão todas as nossas aulas ao vivo, toda semana, né? Não, toda semana não. Não, para não justamente não gerar todo esse compromisso de que vocês tenham que toda semana entrar no processo virtual. Eu sei como isso é difícil. Então, mas toda semana vai subir um vídeo
assíncrono. Então, você vai receber uma aula toda semana nova para cada um dos conteúdos. E a cada 2 ou 3 semanas vai ter uma assíncrona só para a gente fazer o debate de dúvidas e de provocações sobre o tema. Entendi, obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à avaliação. Diga. Maria, desculpa. Maria, pode falar. Eu estou vendo aqui no programa que existem 3 possibilidades, né? Leitura dirigida, fichamento e estudo de caso. Isso vai ser definido por bloco, ao longo do bloco. Isso. Se sim, apenas uma opção, por exemplo, eu não posso escolher fazer uma leitura dirigida ao invés de um estudo de caso. Pode ser mais flexível, assim, é uma possibilidade que eu estou colocando, na verdade, mais que uma pergunta. Se for decidido um critério de avaliação para cada bloco, será que a gente não pode deixar mais flexível os alunos escolherem qual tipo de avaliação eles querem fazer para cada bloco? O que você acha? O que eu deixei em aberto não foi para que fosse flexível por bloco, é que cada um é para um bloco diferente, entendeu? Dependendo da abordagem que a gente vai dar em cada bloco, a gente vai ter um tipo de análise que vai ser interessante fazer por um determinado método de avaliação. Então, para o primeiro bloco, já está definido, ainda não enviei para vocês, mas vai ser resenha crítica, vai ser um formato de texto, de opinião, usando referências de textos que vocês vão ler ao longo do curso, sobre o impacto de cada uma das organizações econômicas internacionais no Brasil durante a Covid. Isso vai ser uma resenha, porque a gente não vai ler textos e tratados no primeiro bloco, entendeu? Então, a gente não vai ter a opção de fazer fichamento de tratados no primeiro. Por isso que vai ser dirigido, e então, tem um tipo de exercício para cada bloco, e aí e não vai ser sempre o mesmo, aí tu tem razão. Aí, em cada bloco, vai ser um tipo de avaliação, um tipo de exercício. Tá. E assim, num bloco que tenha tanto leitura de acordo quanto... Suponhamos que em um bloco existe a possibilidade das 3 metodologias de avaliação serem feitas. Obrigatoriamente a gente vai ter que seguir ou não? E não existe essa possibilidade de escolher? Não, porque eu não vou fazer tantas avaliações com vocês. Vocês não vão ter 3 avaliações diferentes em um mesmo bloco. A gente não vai fazer tanto exercício, tanto trabalho. Tá? A ideia é exigir apenas 3 exercícios ao longo de todo o semestre. Não, você não vai ter uma por aula, não, de maneira nenhuma. Vai ser uma por bloco. Então, vão ser 3 avaliações só. Tá. A minha pergunta era mais se, eu não posso, num bloco que tem um acordo, eu não posso escolher fazer uma resenha. Não. Tá. Não. Tá bom, obrigada. Quando for resenha, vai ser porque a resenha é o caminho mais interessante para conseguir digerir aquele bloco. E depois, quando for na área mais de acordos, a gente vai fazer fichamento de acordos, porque é o caminho para aquele conteúdo que a gente focou mais naquele período. Beleza. Sucesso. Obrigada, professor. Joia. Alguém mais? Fiquem à vontade. Não se inibam. Uma salva de palmas para o Richard, que é o único que está mantendo a câmera aberta. Há vida por trás dessas câmeras. Obrigado aos que participaram, aos que perguntaram e que interagiram. Eu vou encerrar aqui o vídeo. Acho que as dúvidas aqui que já apareceram já ajudam também os demais
já esclarecer, mas ao longo do curso agora, a gente vai se conhecendo e esclarecendo aos poucos a dinâmica de trabalho. Fiquem bem, fiquem com saúde, bom início de semestre letivo para todo mundo. Além de comércio internacional, tem muita leitura e tem muita aula pela frente, então guardem energia e vamos ao trabalho. Semana que vem a gente se encontra de novo para mais uma aula aí sim síncrona, para começar o conteúdo de vez, tá bom? Boa noite, bom início de semestre para todo mundo, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tchau, professor. Qualquer Boa dúvida, noite, obrigada. no Google Classroom, vamos manter contato por ali. Ali é o melhor caminho, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau.